Bom dia, crianças! Hoje a nossa atividade é de ciências. Nós vamos falar sobre as transformações que acontecem com os materiais. Até agora a gente já viu que eles podem ser misturados, né? Nós vimos que tudo que existe é formado por esses materiais, né? Que nós chamamos também de substâncias. E hoje nós vamos falar sobre quais transformações podem acontecer então com esses materiais. Nós vamos ver que existem dois tipos, são as químicas e as físicas. E essas transformações, elas podem ser reversíveis ou não reversíveis. Nós já vamos entender como que acontece esses dois tipos de transformações então. Lá na página 25 do nosso livro, então, nós vamos começar a falar sobre as transformações químicas. Logo no início já vem de novo a foto de um bolo. Nós vimos lá que para fazer a mistura de materiais, um bolo é um bom exemplo. Nós misturamos diversas coisas, né, diversas substâncias para fazer o bolo. Quando nós colocamos esse bolo para assar, para a gente poder degustar, né, esse bolo, todos aqueles materiais que se misturaram, eles vão sofrer uma transformação. Essa transformação que acontece, ela vai modificar os materiais, transformando tudo que nós misturamos lá, farinha, açúcar, leite e ovos, em uma outra substância que daí nós vamos degustar. Quando acontece, então, a transformação que modifica os materiais, nós chamamos essas transformações de transformações químicas, porque o material que no início foi mudado para outro tipo de material. No livro, traz alguns outros exemplos. Então, o primeiro deles aqui é o prego, né, que é feito de ferro. Quando ele sofre uma reação por conta da umidade da água, ele produz essa substância alaranjada aqui, que é a ferrugem. Então, o prego, ele sofre uma transformação química, porque o ferro se transforma na ferrugem, que é essa substância que eu acho que todos vocês conhecem. O fósforo, o palito de fósforo, quando ele queima, né, ele vai mudar o tipo do palito, o tipo da madeira, ela não vai mais ser como ela era antes, depois da queima do palito. Então, acontece uma transformação do palito. Aí é transformação química. Esses comprimidos efervescentes, quando você coloca ele na água, ele não volta mais a ser comprimido, né? É uma mudança desse tipo de substância. Ele vai liberar um gás, por isso que forma essas bolhas, né? E essa transformação, então, vai ser chamada também de transformação química. O último exemplo que tem no livro é esse aqui da laranja, cheia de fungo ali, ó, apodrecendo, né? Isso aqui é bem comum da gente observar em casa se a gente esquece uma laranja lá num cantinho, né? Isso também é uma transformação química, porque está mudando a composição que a laranja já possui. Está se transformando numa outra substância. Então, toda vez que mudar a composição desse material, dessa substância, em outra, são transformações químicas. Existem várias transformações químicas que acontecem no nosso cotidiano, inclusive dentro do nosso organismo. Por exemplo, os alimentos que nós ingerimos. Nós comemos, o nosso organismo, através da digestão, transforma todos os alimentos que nós ingerimos em outras substâncias que vão ser aproveitadas pelo nosso corpo, né? Então, as transformações químicas estão presentes no nosso corpo também. Já as transformações físicas, elas não alteram os materiais. Elas acontecem, mas os materiais não se transformam em outros, né? As substâncias não são mudadas. Exemplo que a gente tem aí no livro. Uma folha de papel amassada. Eu amasso o papel, ele muda a forma, mas ele não deixa de ser papel, né? Ele continua sendo papel. Eu não consigo alterar essa substância só de amassar. A roupa molhada, né? Eu coloco ela para secar no varal, ela só vai alterar o quê? O jeito, porque ela estava úmida pela água, a água vai evaporar, mas não vai alterar a composição da roupa, né? Ela vai continuar sendo roupa. A água, na forma de gelo aqui, vocês observem. Se ela ficar fora, a gente já viu que ela vai receber calor e esse gelo vai derreter. Ele vai voltar a ser água, mas o que mudou foi só o estado dele. De sólido, ele vai voltar a ser líquido, mas continua sendo água. O vaso aqui de porcelana quebrado. Ele quebrou, sofreu uma transformação, mas não alterou a porcelana, ele continuou sendo porcelana. Então, são transformações físicas.
não mudam a substância, ela continua sendo a mesma. Aí, essas transformações, elas podem ser reversíveis e não reversíveis. O que quer dizer isso? Reversível quer dizer que ela pode mudar, ela pode voltar a ser o que era antes da transformação. Então, o gelo é um exemplo. Se o gelo derrete, a transformação ela é reversível, ela mudou, mas ela continuou sendo água. Se ele é água e vai passar a ser gelo, ele vai continuar sendo água. Então, ela pode ser mudada e não vai sofrer alteração nenhuma. Já as não reversíveis é que não tem mais como mudar, não tem como voltar a ser antes da transformação, né? Por exemplo, a professora colocou aqui o palito de fósforo. Aqui é antes dele sofrer a queima, né? Depois que você risca o palito que ele queima, a madeira vai ficar com esse aspecto. Esse palito não vai poder voltar mais a ser como era antes dessa transformação. Então, é uma transformação não reversível. Reversível pode voltar a ser como era antes e a não reversível não volta mais. A partir daí, então, nós vamos fazer as nossas atividades. A primeira atividade, vocês têm uma tabela com 3 imagens lá na página 29. E vocês têm que dizer o que está mudando nessas ações que aconteceram aqui e qual é o tipo de transformação, se é física ou se é química. Então, o que está acontecendo nessa imagem aqui, ó? O carro sofreu o quê? Uma batida. Então, amassou a lataria, é isso que aconteceu. Mudou, sofreu uma transformação. Mudou só que amassou a lataria, mas a lataria deixou de ser lataria do carro e passou a ser outra substância? Não, né? Então, quando acontece isso, a transformação é física, tá? O carro amassado é uma transformação física. E aqui, o que está acontecendo? O sorvete está derretendo, não é isso? Esse tipo de transformação é física ou química? O sorvete só derreteu, ele não deixou de ser o sorvete. A substância continuou sendo a mesma, então é a transformação física também. Já na terceira imagem é a madeira que está sendo queimada, né? O que está mudando é a madeira está sendo queimada. A madeira, ela vai continuar sendo madeira depois que terminar esse fogo? Não, né? Ela vai se transformar em cinza. Então, aí já é uma transformação química, porque alterou a matéria, alterou a madeira para outro tipo de substância. O exercício 2 está dizendo aqui que são descritas algumas transformações. Nós temos 4 tipos, ó. Formação da ferrugem, que é aquela no prego, queima do papel, derretimento do gelo, apodrecimento de uma fruta. Assinale a única transformação em que não ocorre a formação de novas substâncias. Quer dizer, ela acontece e continua sendo a mesma substância. Formação de ferrugem, forma outra substância, a gente já viu. Queima do papel, também vai formar outra substância. Quando o gelo derrete, ele forma outra substância? Não, né? Continua sendo água. Então, a única que não ocorre formação de novas substâncias é a letra C. E como que a gente chama esse tipo de transformação? Quando não ocorre formação de novas substâncias, de novos materiais. É a transformação física, né? A terceira, as transformações químicas não acontecem apenas nos laboratórios, como a professora já deu exemplo aqui para vocês até da digestão, né? Elas também são presentes em nossas ações diárias. Então, você vai assinalar as alternativas, então tem mais do que uma, que contém exemplos de transformações químicas, quer dizer, que muda a substância. Massa do pão crescendo, muda as substâncias? Muda, né? Porque nós vamos misturar diversos materiais, aí o fermento vai agir, vai fazer a massa crescer formando novas substâncias. A lata de refrigerante amassada, somente amassei o alumínio, vai formar outra substância? Não, né? Vai continuar sendo a lata. O gelo derretendo, ele forma outra substância? Não, continua sendo água. E o prego enferrujado? Aí sim, né? O prego então vai formar a nova substância que é a ferrugem. E a última atividade,
vocês têm aqui uma tabela novamente e vocês têm que colocar se essa transformação que aconteceu, ela é reversível ou não. Quer dizer, isso aqui pode voltar a ser o que era antes ou não. Então, nós vamos começar lá pelo feijão. Quando a gente cozinha o feijão, essa transformação de cozinhar o feijão, ela é reversível ou não reversível? Eu posso deixar o feijão que já está cozido cru novamente? Não, né? Não tem jeito. Então, essa é uma reação não reversível, uma transformação não reversível. O derretimento das geleiras. Ele pode congelar novamente e vai continuar sendo água? Ou ele pode somente congelar novamente? Pode congelar novamente, né? Então, é uma reação, uma transformação reversível. O congelamento do suco de fruta. Eu posso descongelar isso aqui e continuar a ser suco de fruta? Posso, né? Então, também é uma transformação reversível, que eu posso voltar a ter o que eu tinha no início. E o bolor no pão? Depois que o bolor já está aqui no pão, eu consigo fazer com que esse pão fique sem o bolor novamente? Não, né? Então, essa é uma transformação não reversível. Eu não consigo deixar o pão novamente normal depois que já tem o bolor nele. E aqui embaixo, então, vocês vão explicar qual é a diferença. Quando que uma transformação é reversível e quando ela não é reversível. Então, vamos relembrar? Reversível. Posso voltar a ter o que era antes da transformação e a não reversível não tem mais como voltar, né? Ela não tem como ser desfeita, tá bom? Então, a atividade de hoje vai ser essa. A professora vai postar um outro vídeo que a professora vai fazer o experimento de uma reação química que ela é reversível e uma que não é reversível, tá? Para vocês observarem como que acontece. É bem bacana. Se vocês quiserem fazer também em casa, vocês podem fazer, que tudo que a professora vai usar é bem facinho, tá? Uma boa atividade. Qualquer dúvida, vocês chamem a professora. E eu tô morrendo de saudade de vocês, tá? Um beijo, fiquem com Deus.